up, everybody? Eu sou a sua teacher, Sabrina Pociol, professora do município de Governador Valadares, e estamos de volta com o nosso conteúdo de língua inglesa. Hoje nós voltaremos aí a olhar para o passado. Nós usaremos esse passado aí para poder ampliar o nosso mundo cultural na língua inglesa, alright? Hoje nós olharemos para o passado, no past simple, para poder falar de uma figura importantíssima aí no nosso contexto social mundial. Vamos ver? Let's see it! Então, at the end of this lesson, you will be able to, vamos descobrir a leitura, né? Desenvolver aí a leitura. Just a minute. Nós vamos desenvolver a leitura digital do perfil de Martin Luther King Jr. Nós vamos aprender aí como ler essas palavras que a gente às vezes fica desesperado por não entender, mas aos poucos nós vamos descobrir. Trabalharemos o passado simples na sua forma afirmativa, negativa e interrogativa, que é o past simple ou o simple past, alright? Então vamos lá. Nesta aula vamos viajar no tempo com a língua inglesa e a história dessa atividade usaremos como exemplo o ativista passivo Martin Luther King Jr., norte-americano. Sua jornada de luta contra o racismo e violência. Vamos linkar essa visão do mundo com o verbo to be no seu passado simples. Past simple. Observaram mais uma vez? Vocês vão ver como é simples o que eu estou falando. Let's go! Então vamos lá. Vamos aqui tentar descobrir o que é que eu estou falando. Professora, olha, essa história aí do passado eu nunca soube. Então eu vou contar um pouquinho para você. Alright? Martin Luther King Jr. Então ele é Júnior, né? Born on Tuesday, 15 January 1929 in Atlanta, Georgia. Então Martin Luther King, ele nasceu na terça-feira, 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, na Geórgia, que é nos Estados Unidos. O estado é a Geórgia, Atlanta é a cidade, ok? Então vamos lá. As Olimpíadas Mundial em 1996 foi sediada em Atlanta, né? Onde teve essa visão mundial da cidade de Atlanta, porque Geórgia é um estado novo, ok? Então, Martin Luther King nasceu em Atlanta, na Geórgia. Então, eu vou falar agora em inglês e depois nós traduziremos. Observe a imagem. Nós temos aí uma família. Então, no texto diz assim: Martin Luther King Jr., the second child and first son to the Reverend Martin Luther King. Então, pai, né? Então, ele é o segundo filho e ele é a segunda criança, do pai do reverendo, que é o Martin Luther King Jr., ok? E a mãe, que chama Anne Alberta Williams King. Então, a mãe chama Alberta Williams King. He had one sister. Ele teve uma irmã, Christine, and one brother, e um irmão que chama Alfred Daniel. Então, o irmão chama Alfred Daniel. Então, observaram? A mãe chama Alberta, o pai Martin Luther King, lógico, já que Martin Luther King Jr., né? E a irmã que chama Christine e o irmão que chama Alfred Daniel, alright? Então, observe aí que Martin Luther King está aí com sua esposa, chama Coretta, no casamento. Então, em 1953, Martin Luther King Jr. married Coretta Scott on June 18,
53. Perdão. Então, ele nasceu, né, ele casou, perdão, com Coretta em 18 de junho de 1953, ok? Então, vamos lá. Aí, depois de toda essa luta, de todo o acontecimento que estava acontecendo em Atlanta e nas suas redondezas, né? Temos ali a Carolina do Sul, South Carolina, North Carolina, que é a Carolina do Norte. Toda aquela parte ali dos Estados Unidos estavam sofrendo muito com o racismo. Chegavam até de negros subirem no ônibus, se tivessem brancos, teria que descer. Ou, se, por exemplo, um negro estivesse sentado e chegasse uma pessoa branca, ele teria que levantar para a pessoa branca se assentar, entre muitas outras coisas. Ficou curioso? Google it. Vá lá no Google e busque mais sobre essa história, ok? Então, Martin Luther King tinha um discurso, ele começou, o pai, por ser um reverendo, um pastor, ele também, com um bom discurso, formado em direito, ele começou a dizer, uma partezinha do discurso dele that all people would someday be sisters and brothers in a world governed by equality, justice and peace. Então, ele fala assim, eu espero que um dia, né, todas as pessoas possam viver como irmãos e irmãs e que o mundo possa ser governado com igualdade, justiça e paz. Esse é um dos discursos, uma parte dos discursos de Martin Luther King Jr. Então, vamos lá. O grande famoso discurso de Martin Luther King veio com a seguinte frase, né? I have a dream. Então, esse famoso, esse que de fato ganhou o mundo, né? Que foi on 28 August 1963. Então, foi 28 de agosto de 1963, este discurso que chama I have a dream. Coloca aí no Google que você vai ver como é interessante a fala de Martin Luther King Jr. Alright? Were millions of people following his speech of freedom, equality and justice. Então, nós tínhamos milhões de pessoas que seguiam esse discurso de Martin Luther King, de liberdade, de igualdade, de justiça. Não só negros, mas sim pessoas brancas, cientes de que isso era desnecessário, né? Essa briga, essa guerra entre um e outro. Então, daí se nasceu a importante consciência social nessa parte aí dos Estados Unidos e ampliou os Estados Unidos todo, tanto quanto o mundo, alright? Essas são as formas de trabalhar o verbo to be. No passado, nós vamos descobrir isso dentro das nossas atividades, ok? Essas são as formas de trabalhar o verbo to be no seu passado simples, ok? Nós vamos descobrir nas nossas atividades. Por quê, teacher, que eu tenho que aprender isso? Normalmente, o aluno, ele aprende aí para que a gente chegue no Enem. O Enem usa muito essa forma de texto, né? Porque linka ali o passado, né? A história cultural desses nativos da língua inglesa, junto com a gramática que chama simple past, que é o passado simples, alright? Então, vamos lá, let's do it. A forma afirmativa, quer dizer, eu afirmo, estou falando I am, you are, ok? Então, vamos lá. O singular, observe aqui que nós temos aqui os pronomes pessoais. Nós usaremos o past simple was. Observaram? I was, he was, she was, it was. Então, sempre no singular. É was. Eu era. I was, alright? E no plural,
nós temos aqui os pronomes pessoais que linkarão com were. We were, you were, they were, ok? Então, no plural, we were, you were, and they were. Nós éramos, eles eram, ok? Então, vamos lá? Nós temos a forma negativa do passado. Lembre-se, você está no passado. Então, a forma negativa do passado no singular é I, que são os pronomes, né, pessoais, was not. Então, I was not. Nós podemos simplificar e falar I wasn't. Quando eu falo he, é ele, he was not. He wasn't. Ele não estava, ok? She was not. She wasn't. She wasn't, ela não estava, ok? Ou não foi para lá, ok? É passado. It was not. It wasn't. It wasn't. Ok? Essas são as formas singular. I wasn't, he wasn't, she wasn't, and it wasn't. Ok? Aqui nós temos os pronomes pessoais que nós usaremos para a forma do plural. A forma do plural é we, que é nós, you and they é para eles, ok? Então, vamos lá. We were not. We weren't. You were not. You weren't. They were not. They weren't. Observaram? Não é tão difícil, é só você linkar um com o outro. Ah, professora, mas enrola a língua. Presta atenção. Were not. Weren't. Weren't. É muito fácil de dizer. Então, fica mais fácil de aprender e até de escrever. Alright? Next one. Nós temos a forma interrogativa. Observe ali, ó. Singular. Onde nós teremos os nossos pronomes pessoais. Só que aí nós colocamos antes o was, o verbo to be, was. Então, was I, was he, was she, was it. Então, observem que para perguntar, a forma interrogativa, nós simplesmente inverteremos o pronome pessoal. Então, was I, was he, she, was it. Essa é a forma singular. Depois, no plural, nós faremos o quê? Olha aqui, were, que nós usaremos no plural, pronomes pessoais. Então, nós falaremos were we, were you, were they. Então, primeiro o verbo to be e depois nós usaremos o pronome pessoal. Alright? Essa é a forma interrogativa, ok? Bem tranquilo, não se esqueça. Então, vamos lá. Let's learn our activities. Vamos aprender sobre as nossas atividades, ok? A primeira atividade aí diz assim. Answer the question and choose was or were to complete. Olha ali, little face smiling. Nós temos uma pequena carinha aqui sorrindo. Below your notebook. Então, responda as perguntas e escolha was, no passado, era, né? E were, eram. Para completar aí essa carinha, esse smiley face aí, e escreva no seu caderno, ok? Essas atividades estão na plataforma, então não se esqueça. Com certeza o caderno irá fazer esse efeito aí na sua escrita, alright? Então, aqui tá assim, ó. When, smiley face.
Martin Luther King Jr. born? Nós aprendemos isso no texto, não foi? Quando Martin Luther King nasceu? Quando? Observe aí. Só que, quando Martin Luther King nasceu em português, nós temos que escolher aí was or were. Se é só Martin Luther King que nasceu, então nós estamos aqui com o singular. Se é o singular, é o was. Isso. Então, aqui vai ficar assim. When was... Wait a second. When was Martin Luther King Jr. born? When was? Quando foi, né? Então, was, ele é usado para singular. Não se esqueça, alright? Next one. What, smiley face, his dream? Qual, smiley face, his dream, né? Que é o sonho dele. Então, se é o sonho dele, se era um objetivo que ele tinha, então nós usaremos de novo was. That's it. What was? What was his dream? Qual é o sonho dele? Qual foi o sonho dele? What was, ok? Next one, nós temos aqui. When sentence is the negative form, quando a sentença, no caso a frase, está na forma negativa, nós vamos replace it icon, nós vamos trocar cada ícone desse, né, entre parênteses, with I, he, she, it, né? Eu, ele, ela, ou isso ou aquilo, or we, you, they, ou nós, eles, aqueles, enfim. Vamos lá? To complete the statements below. Para a gente completar. Normalmente, olha, é quando tiver um vaguinho assim, ó, ok? In negative sentence, we use was not, wasn't, when the subject is. Quando a gente usa o was not, é quando o sujeito é para qual? Qual que é o pronome pessoal que a gente usa para was? Tente lembrar. É o I, he, she e it. Remember? Was singular. Então é I, he, she, it. Alright? Next one, nós temos aí a parte de baixo. Vamos comigo, vamos tentar ler. In negative sentence, né? Nas frases negativas. We use were not, we weren't, when the subject is, quando a gente usa were not, normalmente é para plural. Então, os pronomes pessoais serão we, wait a second, nós usaremos o we, you, and they. Então, essas são as formas, são os pronomes pessoais que nós usaremos para were not, weren't, que é a forma do plural, ok? Espero que você revise essa aula comigo dentro da plataforma e que você use no seu dia a dia, tente lembrar todas as vezes que você lê um contexto no passado. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. I'll see you at the next lessons. Bye!